Conteúdo de informática para concursos sobre o Word, umas 5 páginas, vai dar uma meia hora de vitecos, né? Primeiro, a guia sobre a guia substituir, né? Localizar e substituir. A guia substituir procura a ocorrência de uma palavra ou texto no corpo do documento e substituirá por outra palavra ou texto. Também tem algumas opções de formatação especiais, né? Exibir ou ocultar a régua. Manter a régua visível é útil para identificar o espaçamento do parágrafo e as marcas de tabulação definidas. No Microsoft Word 2010, guia exibição, grupo, mostrar, ocultar, habilite a opção régua para exibi-la ou desabilitá-la para ocultá-la. Lá tem um botãozinho, um quadradinho de clicar que vai colocar OK, um OK de abrir a régua. Expira a régua, depois o zoom. Permite definir o percentual de visualização do documento, onde 100% representa o tamanho original da fonte. No Microsoft Word 2010, na barra de ferramenta padrão, a ferramenta é do zoom. Na caixa de combinação de cada percentual visualizado definido de 95%. Eu achei que era 100%. Será que mudou? A ferramenta é uma página, reduzirá a visualização para apresentar a página inteira na tela do computador. Duas páginas, idem a anterior, mas apresentará duas páginas, sendo uma ao lado da outra. A largura da página indica que o texto será ampliado para exibir o máximo de informação possível, aproveitando a área do monitor. Controles de zoom. Sobre o console com cabeçalho e rodapé. Cabeçalhos e rodapé são textos, nome de empresa, título e documento. Na teoria, nome. Exemplo que são usados o cabeçalho e rodapé são para colocar o nome da empresa, o título do documento, data e hora, numeração, número de página, nome do autor, dentre outras. Ou imagens, logomarcos impressos nas páginas, situadas nas margens superior, cabeçalho e inferior de rodapé. Para ter a definir o cabeçalho e o rodapé, tem que fazer isso aqui, clicar na guia inserir, grupo cabeçalho e rodapé. Escolher alinhamento, se o texto do cabeçalho ou rodapé será alinhado à esquerda, centro ou à direita. Cabeçalhos e rodapés diferentes para páginas pares e ímpares. É possível definir textos diferentes nas cabeçalhos e rodapés entre páginas pares e ímpares, e um bom exemplo seria imprimir o título do documento em páginas ímpares e o nome do capítulo em páginas pares. Clicando na guia Layout da página, o grupo Configurar Página. Janela Configurar Página, na guia Layout, marque a caixa de seleção diferente da página de pares e ímpares. Essa coisa é para mudar a diferença, né? Daí, diferença das páginas ímpares, tem essa opção, né? Se habilita essa opção ao definir o cabeçalho. Ao definir o cabeçalho, será necessário definir dois cabeçalhos, um para as páginas pares e outros para os ímpares. Essa opção é útil quando se deseja imprimir títulos diferentes nos cabeçalhos, tais como nas páginas ímpares o nome do autor e nas páginas pares o título do artigo. Diferente da primeira página, é uma outra opção que, se habilitar essa opção, apenas a primeira página que vai ser diferente. Útil quando não se deseja imprimir cabeçalho ou rodapé na primeira página, na qual eventualmente será. Outra maneira de definir os cabeçalhos e rodapés diferentes das partes do documento é inserindo uma quebra de seção. A cada mudança de seção, redefine o cabeçalho e rodapé. Para alterar o cabeçalho ou rodapé ou as informações das margens das páginas, clique duas vezes na área do papel correspondente à margem superior ou no inferior, que é o rodapé. Sobre as seções do documento, né, acabou de falar da quebra de seção. Quebra. Sempre que a área imprimível do papel é totalmente preenchida, a quebra de página é feita automaticamente. No entanto, se apenas parte da página está preenchida e deseja que o texto continue digitado seja impresso a partir de uma página em branco, a quebra de página poderá ser feita manualmente pela combinação Ctrl e Enter. Né? Enter faz um espação. Ctrl Enter, que muda, Ctrl muda o que as coisas fazem, né? Ctrl Enter muda o tipo de Enter, que vira o quebra de seção, né? A quebra de seção está disponível na guia Inserir do grupo Páginas. Inserir páginas. A opção Quebras para quebrar seção ou colunas encontra-se na guia Inserir grupo Configurar Páginas. Tá? Layout de páginas. Daí tem as referências. Quebras de páginas tem o tipo
quebra de página, quebra de coluna e quebra de automática de texto. O quebra automática de texto é para quando você quer colocar uma imagem. Isso aqui, né? Isso aqui é legal ver, né? Quando você quer colocar uma imagem, daí você ativa a quebra automática de texto, ele vai, quebra treco e começa e continua embaixo. Quando você quer quebra em colunas, aparecem essas duas colunas aqui. Dá para fazer mais de duas também. E a quebra de página não diferente é só, sei lá. Também tem quebras de seção, né? Que é quebrar para a próxima página, quebra contínua, quebra de página par, quebra de página ímpar. Tipos de quebra de página. Aqui tem uma explicação, né? Quebra de posição do cursor até o final da página será inutilizado em uma página nova iniciada. Quebra de coluna, se estiver digitando da posição atual do cursor, será inserida a quebra e o texto será continuado na coluna à direita. E a quebra automática de texto, se uma quebra de página for inserida com esta opção, todas as próximas páginas do documento serão quebradas no mesmo ponto. Interessante. Essa aqui que você coloca uma coisa, automaticamente quebra as outras páginas, né? Tipos de quebra de seção agora. O início da nova seção permite que o usuário defina novas configurações para as páginas, cabeçalhos e rodapés, tipos de numeração e páginas, etc. Por exemplo, se desejar inserir uma página com orientação, paisagem para inserir um gráfico e as próximas páginas serem impressas na vertical, será possível se a quebra de seção for feita. Repita o processo, menu inserir, opção quebra, escolha uma das seções abaixo e para marcar o fim de seção. Ou seja, toda vez que você quebrar uma seção, ela vai virando, ela aparece lá no treco de inserir para você mexer nela, na seção, né? Próxima página marcará o início de uma nova seção e aplicará uma quebra de página contínua. Marcará o início de uma nova seção na mesma página com o texto sendo digitado. E o tipo de quebra de páginas pares permitirá definir uma configuração de página, cabeçalhos e rodapés e numeração de páginas específicos para páginas pares. E a quebra de páginas ímpares, ela permitirá definir uma configuração de página e cabeçalho e rodapés. Numeração de páginas específicas entre páginas ímpares. Agora sobre o número de páginas. É possível adicionar números de páginas às áreas destinadas a cabeçalhos e rodapés. No Microsoft Word 2010, é aqui inserir o grupo cabeçalho e rodapé, clicar em número de páginas. Interessante. Tem muito conteúdo, mas vamos lá. Aqui tem uma imagem do treco de número de páginas. O treco de número de páginas é só uma... É só uma folhinha bonitinha com aquele trequinho dobrado de ponta que tem em todas as imagens de folha, com um asterisco, um jogo da velha de número. O jogo da velha normalmente representa número, né? Opções de numeração de página, formato de número, 1, 2, 3, incluir número de capítulo, numeração da página, continuar na seção anterior e iniciarem. Né? Quando coloca o iniciarem é quando coloca o cabeçalho para fazer... Coloca um cabeçalho... Não, coloca um... Qual é mesmo? Um índice. Coloca um índice. E daí depois colocar o índice... Colocando lá a página 1, 2, 3, colocar como subseção, seção, seção, seção. Daí um tag de preenchimento automático, só para falar. Depois, se você colocar iniciar, ele vai iniciar logo depois do cabeçalho, né? Normalmente é isso. E dele se preenche automático se você faz as configurações parecidas. O número de páginas poderão ser definidos como estilo de algoritmos arábicos, romanos, alfabeto, se há quebra de seção no corpo do documento. Essa numeração da página continuará a contagem do número que parou na seção anterior ou se iniciará uma nova contagem a partir de um número específico. A figura a seguir ilustra as opções de numeração de páginas no cabeçalho alinhado à esquerda, à direita ou centralizado. No rodapé alinhado à esquerda e à direita centralizado. Aqui só tem uma imagenzinha de tipo a imagem do numeração no canto direito superior, no meio do canto esquerdo, no canto direito, no ponto direito superior e no meio do rodapé. Numeração das páginas, cabeçalho algoritmos romanos, também tem rodapé números arábicos, tem a página 1 de um total de 10 páginas,
Agora, sobre inserir símbolos. Isso aqui é uma coisa que eu nunca vi muito em perguntas do Word, né? Caracteres especiais não disponíveis no teclado podem ser usados com a inserção de símbolos. O símbolo é uma fonte especial que imprime um caractere como símbolo de alfabeto grego, sinal de maior ou igual, que menor ou igual, sinal de diferentes símbolos e teoria desses conjuntos, dentre outros. No Word Microsoft 10, a guia inserir do grupo símbolos, escolhe a opção símbolo e a lista símbolos. Eu vou mostrar. O teco de símbolos é esse cara aqui. Olha quantos símbolos. Será que tem uma formatação? Bom, quer dizer, um teclado. Tem aqui uma coisa estranha. Euro Insigne. Alt Ctrl E. Tecla de atalho para o quê? Para fazer o símbolo de euro? Ou ativar ou essa opção símbolos? Depois eu vejo isso. No Word 2010, menu inserir, a opção símbolos escolhe o tipo de fonte de conjunto de símbolos que ela representa. Será apresentada na janela e clique o símbolo desejado no botão inserir. Sobre o formatar, formatar é aplicar um formato em estilo e um texto selecionado. A barra de ferramentas formatação permite aplicar os formatos mais usados como formatação de fonte, se parágrafos de maneira rápida e fácil em todo o documento ou em parte dele selecionada para que fique com uma aparência profissional e moderna. A combinação das teclas Shift e Ctrl F abrirá a janela fonte. No Microsoft Word 2010, as opções formatação de texto também estão disponíveis na guia página inicial. E aqui tem um treco de as formatações específicas, né? E também tem tem as imagenzinhas bonitinhas que às vezes eles aparecem nas questões dos concursos, né? As imagens bonitinhas que falam, se clicar nisso aqui, acontece o quê? E também aqui tem alguns atalhos para as formatações específicas, tipo o tipo de fonte, negrito, itálico e sublinhado e alinhamento à esquerda. Esses caras que quase nunca caem, mas eu sempre esqueço também. Vai lá. Eu vou só cortar aqui os que tem atalhos, né? As imagens não precisa, né? É fácil de saber porque elas são bem, como é que se diz, simples, né? Tipo, se está falando de numeração, ela tem os números. Se está falando de espaçamento, ela tem imagens de setinhas fazendo um espaçamento. Bom, vamos lá. Tipo de funcionalidade, estilo. Define o modo rápido de estilo de parágrafo. Escolha normal para texto comum. Escolha título 1 ou título 2. Título para definir títulos e subtítulos para formatar parágrafos que deverão ser identificados em índices. Tipo de fonte. Permite escolher definir o tipo de letra. Essa escolha é importante para a feição do documento. Daí aqui tem uma imagem com Times New Roman. Pelo que eu me lembro, mudou, né, o básico, né? Daí aqui, uma coisa que eu não sabia, parece que tem um atalho para mudar a fonte. Essa coisa interessante, eu vou ativar o Word aqui no computador só para testar isso. Ver se esses botões ainda funcionam no novo Word. Depois, e o atalho nem falei, né? É Shift Ctrl F. Vamos apertar um Shift Ctrl F e ver se ele funciona para fazer uma substituição de fonte. Shift Ctrl e F de fonte, né? Vai dar para fazer uma simplificar. Tamanho da fonte não dá para aumentar. Na verdade, eu acho que dá para aumentar sim, né? Usando o mais ou o acento, né? O acento para cima assim. Negrito itálico formatar o texto selecionado com negrito itálico ou sublinhado. Ctrl N é negrito, Ctrl I é itálico e Ctrl S sublinhado, né? Bem específico. O limite à esquerda, centralizar e à direita.
Alinhe o texto dos parágrafos selecionados à esquerda, ao centro, à direita ou a justificar entre as margens respectivas. Mas aqui os trecos tá dois Ctrl L's, Ctrl L, Ctrl L, Ctrl E e Ctrl G. Daí aqui tem um que nem tem uma marcação, mas é a separação de espaçamento entre parágrafos, entre linhas também. Marcador de números, tem numeração, é uma imagem só um baixinho com numerozinhos e linhas. Números parágrafos com números arábicos ou romanos e o entre do alfabeto. Marcador de tópicos. Agora quero saber o que tem no marcador de tópicos. Marcador de tópicos, como é que é a imagem do marcador de tópicos? É aqueles bolinhas, bolinhas, bolinhas? Deixa eu ver aqui. Bullets, cria uma lista de marcadores. São bolinhas. Clique na seta para mudar a aparência do marcador. Numeração. Lista de vários níveis. Isso aqui deve ter bem mudado, né? Agora deixa eu testar o Ctrl Shift F. É isso aí. Se você clicar no Ctrl Shift F, vai aparecer uma página, um pop-up de mudança de fonte. Corpo, estilo de fonte, tamanho, cor da fonte, estilo sublinhado. Legal. Um atalhozinho que eu não lembrava. Próximo, recuo da esquerda. Essa é uma imagem de uma setinha indo para a esquerda com a linha de recuo. A mesma coisa para a direita. Formatar as bordas é uma treco de célula. Daquelas células do Excel. O realce é uma marca de texto passando em cima do A e B. Coloca uma tarja colorida sobre o texto selecionado. E o formatar cor permite definir uma cor para o texto selecionado, que é só uma letra com uma imagem de uma cor embaixo. Apesar da ferramenta constituir uma forma rápida de formatar, há um conjunto de recursos adicionais que são possíveis de serem utilizados se usar o caminho tradicional das opções de formatação que vão ser apresentados a seguir. Ok. Próxima página. Acabou nem entendendo, não tem nem muito conteúdo, né? Do Word, nessa apostila que eu estou lendo. Sobre a fonte. A fonte é o nome dado para o estilo da letra, tipografia que representa a letra e o número ou símbolo. Adicionalmente, é possível visualizar como a fonte, acolhida com as propriedades definidas, será impressa. E aqui tem aquele pop-up de fonte que eu acabei de abrir no Word. Vamos dar uma olhadinha. Sei lá, não deve dar pra ver, né? Shift, Ctrl fonte. Shift, Ctrl fonte. Shift, Ctrl fonte. Gostei, vou fazer uma mnemônica disso aqui. Shift, que é bosta em inglês. Shift, contra. Cheat na fonte, cheat contra a fonte. Jogar um trequinho de bostinha numa fonte. Engraçado. Shift contra a fonte. Vamos lá. Na janela fonte é possível escolher o tipo de letra e o estilo. Se negrito, itálico com ângulos, o tamanho da fonte, cor, estilo sublinhado, se sublinhado simples ou duplo, tracejado ou outros. E os efeitos abaixo. Aqui aparecem alguns exemplos de efeitos. Taxado, ele fica com a letrinha. Às vezes, né, cai essas coisas, mas eu nunca vi alguns desses, tipo contorno. Sombra? Sombra não tem nada feito. Não entendi. Acabei começando a cortar o treco só de automático, né? O taxado duplo tem duas linhas na letra. O sobrescrito é um M com o quadradinho, é o quadrado de x quadrado, né? Sobrescrito, número 2 fica em cima. E o subscrito é a mesma coisa, que é quando faz fórmulas químicas. É o tipo H2O. O número 2 está embaixo.
sombra não aparece, não sei o que está querendo dizer aqui. O contorno, a letra ficou tipo fingida em branco com um contorno de linha preta. O relevo, não sei também, não entendi o que está escrito aqui. Baixo relevo, também não entendi o que está escrito aqui. Só está escrito exemplo de não tem nenhuma palavra. O baixo relevo também não tem nenhuma palavra. Daí Versalete, daí é só uma palavra e tem um estilinho diferente, né, Versali? E todas maiúsculas, todas as letras estão escritas em maiúsculas. E tem um oculto que só não tem nada aqui. Então vamos ver. O efeito oculto não será possível ilustrar, pois ele não apaga o texto selecionado, mas não exibe, oculta. Agora aparecendo a ferramenta bonitinha, pincel. Pincel, a imagem do pincel é literalmente um pincel. Ferramenta pincel, o formato do texto é selecionado. No momento em que a ferramenta pincel for clicada, será copiado com Shift e Ctrl C. Isso aqui eu lembro, já me errei perguntas disso. O ponteiro de mouse assume o formato do pincel. Oh, eu não sabia que faria um formato de pincel. Todo o texto é clicado enquanto o pincel estiver habilitado. Será formatado com a formatação copiada. Shift Ctrl C. Deixa eu ver isso. Vou clicar aqui no Word e vou clicar... Como é que é mesmo? Ctrl Shift C. Ctrl Shift é copiar diferente. E... não apareceu nada aqui. Deixa eu colocar aqui uma imagem, umas palavras. Colocar um negrito. Pronto. Deixa eu colocar... Ctrl Shift C. Não fez nada de novo. Agora que eu lembrei, está escrito aqui, tem que selecionar. Eu coloquei aqui, selecionei a carinha que está itálico. Ctrl Shift C. E... Estou clicando certo. Pincel. Ctrl Shift C, Ctrl Shift V. Tá. Eu selecionei o trequinho. Ctrl Shift C. Ctrl Shift C. C. Pronto, copiei. Ctrl Shift V. Não entendi. Não apareceu nenhuma imagem de pincel. Eu não sei se estou fazendo certo. Mas essa coisa aqui de Ctrl Shift V e Ctrl Shift C, colar e copiar formatação, funciona assim, tá? Sobre parágrafo agora. Parágrafo. Formatar o parágrafo permite definir o alinhamento, que também pode ser definido pelos uso das ferramentas, que são as imagenzinhas, quadradinhos lá na página inicial de linhazinhas. Espaçamento entre os parágrafos e entre as linhas. O espaçamento entre os parágrafos corresponde à distância entre um parágrafo e outro e defina 6 pontos para metade de uma linha nas caixas antes e ou depois. Defina 12 pontos para uma linha de distância entre parágrafos. O espaçamento entre linhas pode ser simplificado pela combinação das teclas Ctrl 1 para espaçamento simples e Ctrl 2 para espaçamento duplo. Interessante, não sabia disso. Deixa eu tentar aqui. Deixa eu colocar aqui umas letrinhas. Agora eu vou colocar Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 3. Não sei o que fez aqui não. Deixa eu Ctrl 3, Ctrl 3, Ctrl 3, Ctrl 3, Ctrl 3, Ctrl 3, Ctrl 3. Quando eu clico Ctrl 3, vai para uma página embaixo. Ctrl 1, Ctrl 1, Ctrl 1. Saquei. O Ctrl 1 e o Ctrl 2, que eu estou apertando o Enter depois, eles estão fazendo só indo para baixo. Zoado. Vai. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Desfazer, 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 desfazer. Deixa eu ver. Fez 3 linhas. Agora, deixa eu ver. Vou clicar aqui. Ctrl 1. Ctrl 2 ou Ctrl 5. Não entendi. Deixa eu tentar aqui. Ctrl 1. Agora eu vou dar Enter. Ctrl 5.
Isso aqui não tá funcionando não. Eu não entendi esses Ctrl 1 e Ctrl 5. Não sei usar eles. Exemplo de espaçamento simples, espaçamento duplo e exemplo de espaçamento de meio. É só que a linha fica menor, né? Minha terra tem palmeira onde canta... Espera. O espaçamento tá falando de espaço mesmo? Eu achei que tá falando de Enter. Agora deixa eu tentar um Ctrl 2. Ctrl 5. Ctrl 2. Não tô vendo nenhuma diferença não. Deixa eu tentar esse Ctrl 2 no teco de cálculos. Não, mesma coisa. Deixa eu tentar apertando o espaço. Ctrl 1 espaço. Não deu certo. Ctrl 2 espaço não deu certo. Ctrl 5 espaço não deu certo. Ih, não deu certo nada. Isso aqui não faz sentido. No Word Microsoft 10, guia página inicial, grupo parágrafos, apresentará as principais ferramentas para formatação de parágrafos. Aí tem alinhamento, nome do tópico, recuo, espaçamento. O alinhamento geral é equivalente a clicar a uma dos quadradinhos lá de justificado, centralizado, esquerda e direita. Definir um recuo de primeira linha para que definir uma página. O recuo permite definir um espaçamento entre os parágrafos e outros recuos. Eu achei que já tinha acabado a página, mas não. Ctrl 1. Aplica espaçamento. Não. Aplica 2. Espaçamento duplo. E espaçamento de 1,5. E o Ctrl 0 adiciona um remove espaço de uma linha antes do parágrafo. Eu também não tentei essa coisa aqui. O Enter está fazendo um espaçamento de linha sinistro. Ctrl 5. Ctrl 5, Ctrl 5, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl 2, Ctrl 1, Ctrl 1, Ctrl 1. Deu certo agora. Você tem que usar os numerozinhos aqui em cima do teclado das letras. 1, 2 e 5. O 2 é grandão. Aplicar estilo de parágrafos. Ctrl Shift U. Aplica um estilo. Alt Ctrl K. Inicia a autoformatação. Esse Alt Ctrl K eu acho interessante saber, né? Autoformatação. Eu vou cortar esses caras aqui. Alinhar parágrafos. Ctrl E, centraliza o parágrafo. Ctrl J, justifica o parágrafo. F11, alinha o parágrafo à esquerda. Ctrl G, alinha o parágrafo à direita. Ctrl M, recua o parágrafo à esquerda. Ctrl Shift M, remove o recuo à esquerda do parágrafo. Ctrl Shift J, cria um recuo deslocado. Ctrl Shift T, reduz o recuo deslocado. Ctrl Q, remove a formatação do parágrafo. Marcadores e numeração agora. O uso de marcadores é útil para listas. As listas poderão ser numeradas, como sugere a ferramenta, ou marcadas por um símbolo. No Word 2010, identifique as ferramentas para iniciar uma lista com marcadores ou lista numerada. As setas à direita da ferramenta permitem escolher diferentes estilos de marcadores ou listas. Definir novo marcador, né? Interessante. Tipo de marcador com marcadores. Permite definir o símbolo, tipo uma estrelinha, tipo um mais, tipo uma bolinha, que ficará à esquerda de cada tópico. Escolha um dos pré-estabelecidos ou clique no botão personalizar para escolher um símbolo de alguma fonte. Numerada permite definir se a lista será rotulada por números arábicos, tipo 1, 2, 3 ou I, ou IV, ou letras de alfabeto ABC. Se uma ideia apresentada em tópicos for quebrada por um parágrafo, é possível continuar a numeração do ponto que parou ou reiniciar. Para isso, basta personalizar os números afins e estabelecer o estilo de numeração. E bom, terminando aqui, próximo conteúdo, bordas e sombreamento.